E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 19, o pecado de Sodoma. Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se, foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavarei os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu com ele, tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhes. Os homens que entraram esta noite em sua casa, conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Ló, a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouve, tenho duas filhas que são ainda virgens. Eu vos latrarei e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens. Porque se aconselharam à sombra do meu teto. Eles responderam: Retira-te daí. E acrescentaram: Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te hacemos de tratar pior do que eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam-na de novo. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão para reencontrar a porta. Salvação da família de Jó. Os dois homens disseram a Ló: Tens ainda alguns dos teus genros ou filhas, todos os que são seus parentes na cidade? Faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me dela. Permite-me que o faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor do qual me pedes. Apressa-te e refugia. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Destruição de Sodoma. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor.
Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso com fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. As filhas de Ló. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas duas filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nós possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez, esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami, que é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Palavra do Senhor. Antes de fazer o meu comentário, eu vou falar sobre o prefácio. Temos o prefácio dizendo no versículo 22. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que tenhas chegado. Por isso, puseram aquele nome de Segor. Segor em hebraico, Soar, que significa pequena. Pequena cidade, então Segor, pequena cidade. O significado de Moabe significa saído do pai, e Ben-Ami significa filho do meu parente, que são os nomes das filhas de Ló. Vamos pelos subtítulos primeiros. O pecado de Sodoma. Já Deus chegando em Sodoma foi recebido por Ló. E Ló suplicando ao Senhor que ficasse em sua casa para que ele não tivesse que presenciar o pecado de Sodoma ou não fosse atacado pelos seus habitantes. Implorou ao Senhor para que isso acontecesse. Ló, conseguindo o aval do Senhor, o tratou com grande respeito, dando as melhores coisas para ele. E mesmo assim, os habitantes de Sodoma, percebendo os habitantes que estavam na casa de Ló, foram até lá e obrigaram Ló a trazer os visitantes, os estrangeiros, como é tratado muito na Bíblia, para fora, para que eles pudessem recebê-lo. Com certeza eles queriam levá-los para um caminho errado, talvez até violentá-los. Só que Ló, suplicando ainda mais, falou que entregaria suas próprias filhas, que ainda eram virgens, para que os habitantes pudessem deixar em paz estes homens que só estavam de passagem. E vendo que os homens não queriam, mesmo as filhas de Ló, o Senhor, que eram os dois viajantes que estavam na casa de Ló, salvou da agressão e também cegou os habitantes para que eles não achassem a porta da casa. Em seguida, no próximo subtítulo, que é a passão da família de Jó, que trata Ló, o capítulo trata como Ló, mas o título trata como Jó. Eu não sei, talvez eu mude o nome no futuro. Mas vemos que Deus fala que para Ló buscar todos aqueles que são importantes para ele, porque ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Essa questão nós percebemos que mesmo Ló indo atrás de seus parentes, eles o ridicularizam, falando que ele está exagerando, e isso é mentira, não pode acontecer isso. E simplesmente humilharam Ló. E as únicas pessoas mesmo assim, as pessoas da família de Ló, que era sua filha, suas duas filhas e sua esposa, ficaram em dúvida e Deus teve que pegar a mão dessas pessoas para levá-los para fora. E se for a gente relembrar o capítulo passado, podemos perceber que Abraão suplicou até 10 fiéis, até 10 pessoas justas.
E o que podemos perceber é que esse número foram 4, não chegando nem a metade de 10. E a ira do Senhor desceu sobre Sodoma e Gomorra. Mesmo com o aviso de Deus, do Senhor, para Abraão nunca olhar para trás e fugir das planícies, a mulher de Abraão olhou, a mulher de Ló, não de Abraão, a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Isso com certeza foi muito esquisito porque não teve nenhum tipo de arrependimento ou citação de Abraão ao ver a sua esposa virar uma estátua de sal. Eu acho que falta um pouco disso na Bíblia, o sentimento pessoal ao próximo, não só a Deus. Aí depois temos a destruição, que Abraão, acordando cedo, viu a fumaça da destruição. Não teve mais nenhum tipo de pensamento de Abraão, ele simplesmente aceitou a vontade do Senhor, porque o Senhor o escutou. O último, as filhas de Ló. Eu, eu achei esquisito, com certeza, esse capítulo, porque sei que Ló fugiu de Segor, a cidade pequena, por medo do Senhor também destruí-la, e foi para as montanhas. E as filhas dele o embriagaram e tiveram filhos dele. Eu não entendo como que funcionava isso antigamente, mas eu com certeza vejo isso como um ato bem esquisito e perversa. Embriagar os seus pais e depois dormir com ele. Podemos pensar na questão de Noé, em que Noé se embebedou e entrou nu na tenda de seu filho, o que levou ao Noé a amaldiçoar a posteridade de seu filho, pois não podia amaldiçoar seu filho por vê-lo a ser tal coisa e também por chamar seus irmãos para ver. E eu não entendo muito a diferença desses dois. Qual seria a diferença de Noé entrar nu na tenda de seus filhos e as filhas de Noé e as filhas de Ló o embriagarem para que ele possa ter filhos com elas? Eu não entendo muito bem esse contexto. Talvez eu chegue a pesquisar e crie uns shorts. Vamos ver. Mas este capítulo não me agradou nem um pouco. E eu não sei, eu acho que vai ter uma continuação dos filhos de Ló, talvez. Não sei. Mas pelo menos sabemos que Ló era fiel ao Senhor e que Deus, cumprindo a palavra de Abraão, salvou aqueles que eram justos, que eram dignos. E mesmo que a mulher de Ló tenha virado estado de sal, 3 pessoas conseguiram viver de Sodoma e Gomorra. É isso por hoje. Um capítulo bem extenso, bem complicado. E é isso.